Sei que muitos não vão acreditar. Afinal, eu mesmo levei muito tempo para aceitar o que meus olhos viram naquela noite. Meu nome é Takeo Yamashita. Tenho 34 anos e sou professor de história em uma pequena cidade no interior do Japão. Sempre fui uma pessoa cética. Sou o tipo de homem que prefere fatos, explicações racionais. Mas o que vou relatar agora foge de qualquer lógica. Tudo começou em uma noite quente de verão, quando decidi visitar uma antiga casa abandonada nas montanhas. Não era a primeira vez que eu fazia algo assim. Como professor, sempre me interessei por lendas locais e histórias antigas. E aquela casa, em particular, tinha uma reputação que despertava minha curiosidade. Diziam que ninguém que passasse a noite lá saía o mesmo. Claro, era só um boato. Pelo menos foi o que pensei. A casa ficava a cerca de 2 horas de caminhada da cidade, encravada entre árvores antigas e uma estrada que poucos se aventuravam a usar. Os moradores locais evitavam a área, mas como um acadêmico curioso, eu queria descobrir por mim mesmo o que havia de tão especial naquele lugar. Peguei minha lanterna, uma mochila com alguns mantimentos e parti ao anoitecer, quando o calor começava a diminuir. Cheguei à casa pouco antes das 10 da noite. Ela era exatamente como os relatos descreviam, velha, com as madeiras apodrecidas e as janelas cobertas de poeira e teias de aranha. Uma casa que, de tão antiga, parecia à beira de desmoronar a qualquer momento. No entanto, algo naquela noite estava diferente. A brisa das montanhas, que normalmente soprava suave, estava inquieta, sussurrando entre as árvores de uma forma que parecia quase humana. Quando me aproximei da casa, o som dos meus próprios passos parecia absorvido pelo ambiente ao redor. Não havia grilos, pássaros noturnos, nem o vento farfalhando as folhas. Era um silêncio que grudava na pele, quase sufocante, como se a natureza tivesse parado de respirar. Cada passo parecia mais pesado, e meus instintos gritavam para eu dar meia volta. Mas a curiosidade, ou talvez a teimosia, me fez seguir em frente. Eu sabia que aquela casa estava situada em uma propriedade que, oficialmente, pertencia a um famoso deputado da região. Havia rumores de que ele comprara o terreno há muitos anos, mas nunca o utilizara. Diziam até que ele havia usado sua influência para manter as pessoas longe dali. O lugar estava abandonado há tanto tempo que a ideia de encontrar qualquer sinal de vida humana era inconcebível. E ainda assim, conforme me aproximei da entrada, algo chamou minha atenção. No alpendre, os degraus rangiam sob meus pés, como se protestassem contra minha presença. Perto da porta, percebi uma sacola de plástico meio rasgada, com latas de comida e embalagens de miojo ainda dentro. Pareciam recentes. Mais estranho ainda, havia restos de comida no chão, arroz e peixe seco, como se alguém tivesse feito uma refeição rápida e saído às pressas. Olhei em volta, sentindo um arrepio subir pela espinha. Aquilo não fazia sentido. Não deveria haver ninguém ali, e definitivamente não nos últimos dias. O isolamento daquela casa era conhecido, e o próprio terreno do deputado a tornava um lugar de risco. Quem quer que estivesse ali não tinha permissão, o que tornava tudo ainda mais inquietante. Peguei uma das latas. O metal ainda estava frio, mas a lata não tinha poeira. Estava ali há pouco tempo. O ar ao meu redor parecia mais pesado, como se a própria casa estivesse ciente da minha presença.
A maçaneta da porta da frente, enferrujada e velha, parecia convidativa de uma maneira estranha, como se pedisse para ser girada. Tive que me controlar para não hesitar. Algo me dizia que, uma vez lá dentro, não haveria volta. Mas eu já estava ali e não ia recuar. O som suave de algo roçando pelo chão ecoou por trás da porta fechada. Uma corrente de ar gelado passou por mim, mesmo em pleno verão, e a sensação de ser observado ficou ainda mais forte. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. A casa estava escura, mas havia uma leve luz, filtrando-se por uma pequena fresta da porta. Parei por um momento, de coração acelerado, e então me aproximei lentamente. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia explicar. Meus sentidos estavam à flor da pele, e a curiosidade, ou talvez o medo, me impeliu a inclinar a cabeça e pressionar o ouvido contra a madeira velha da porta. No início, só ouvi o vento lá fora, o leve ranger da madeira com o peso do tempo. Mas então, algo mais se fez audível. Era baixo, quase imperceptível, como um sussurro abafado. Achei que fosse apenas a minha mente pregando peças, mas, conforme prestei mais atenção, os sons começaram a se tornar mais claros. Uma voz, ou talvez fossem duas. Era difícil dizer. As palavras vinham e iam, distorcidas, mas definitivamente humanas. Pedaços de uma conversa, fragmentos sem nexo para mim. Não deveria... É arriscado. E então um som ainda mais perturbador. Algo que parecia um leve gemido. Um som abafado, como de alguém que tentava não fazer barulho enquanto sentia dor. Minha respiração travou por um momento. As vozes continuavam, mas agora mais nítidas. E então, ouvi uma frase que fez o sangue gelar nas minhas veias. Não corte os dedos dela, fica ruim na panela. Senti um choque subir pela espinha, como se cada fibra do meu corpo estivesse tentando me alertar para a gravidade do que acabara de ouvir. Me afastei da porta um pouco, e naquele instante, meu pé tocou algo solto no chão, uma pedra ou pedaço de madeira que rolou suavemente e bateu contra a parede com um som surdo. O silêncio do outro lado foi instantâneo. Não houve mais conversas nem murmúrios. Era como se todas as presenças do outro lado da porta tivessem congelado. Eu sabia naquele momento. Eles me ouviram. Meu corpo inteiro ficou paralisado de medo. Podia sentir o silêncio se tornar mais denso, quase palpável, como se algo ou alguém estivesse me observando através da porta. Meus músculos finalmente responderam ao pânico que tomava conta de mim, e eu recuei, meu coração batendo descompassado. Sem pensar, me virei e corri. Os degraus do alpendre rangiam alto demais enquanto eu fugia, mas o medo superava qualquer preocupação. Não olhei para trás. Eu sabia que se o fizesse, veria algo que não poderia suportar. A floresta adiante me chamava como um abrigo. Me joguei entre as árvores, correndo desordenadamente, meus pés tropeçando nas raízes e folhas secas. As sombras eram densas e a lua mal penetrava a escuridão. Finalmente parei, ofegante, meu peito subindo e descendo de forma frenética. Me agachei atrás de uma árvore grossa, tentando me acalmar. Mas o silêncio da floresta parecia ainda mais perturbador. Não sabia se havia alguém me seguindo, mas tinha certeza de que, se eu ficasse quieto o suficiente, talvez pudesse escapar do que quer que fosse que habitava aquela casa. Mas mesmo com todo o medo, a frase continuava ecoando na minha mente:
Não corte os dedos dela, fica ruim na panela. O que eu tinha acabado de testemunhar, eu não sabia se conseguiria sobreviver àquela noite. Depois de correr sem rumo pela floresta, finalmente encontrei um lugar para me esconder. Me agachei entre as raízes grossas de uma árvore antiga, o chão coberto de lama e folhas secas. Cada movimento meu produzia um som baixo, mas o bastante para me deixar em pânico. O ar estava frio, a umidade das folhas grudando na minha pele enquanto eu me misturava ao ambiente, tentando ser o mais invisível possível. Minha mente corria, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela frase sinistra ainda martelava na minha cabeça. Não corte os dedos dela, fica ruim na panela. O que estavam fazendo naquela casa? E o mais importante, por que estavam ali? O silêncio da floresta foi quebrado subitamente pelo som de passos. Minha respiração parou e apertei o corpo contra o chão, tentando me tornar parte da terra. As luzes de lanternas começaram a cortar a escuridão, iluminando o tronco das árvores e a vegetação ao redor. Não eram muitas, 3 lanternas no máximo, e os passos eram rápidos, apressados, como se estivessem procurando por algo. Ou alguém. Eu. Conseguia ouvir os estalos das folhas secas sob os pés deles, o som abafado das botas afundando na lama, e meu coração batia tão forte que temi que eles pudessem ouvi-lo. Fiquei completamente imóvel, mal respirando, enquanto eles se aproximavam. A luz das lanternas chegou perto o suficiente para que eu visse o brilho pálido contra as árvores à minha frente, mas não ousava me mexer. Então, um dos homens falou, sua voz carregada de frustração. Eu falei para você ficar de vigia. Houve um momento de silêncio antes que o segundo homem respondesse, irritado. Eu já falei que foi um cachorro. Eu não vou ficar vigiando o cachorro e perder a melhor parte. Meus músculos estavam tensos, o corpo encolhido ao máximo contra o chão. O que eles queriam dizer com isso? A melhor parte? O medo me congelava, mas ao mesmo tempo uma parte de mim queria entender, desvendar o que estava acontecendo ali. No entanto, não havia tempo para ponderar. A conversa continuou, mais baixa, enquanto os 3 andavam pelo perímetro da floresta, suas luzes oscilando entre os troncos. Eu fiquei ali, encolhido, com lama até os tornozelos e as mãos sujas de terra, esperando que eles desistissem. Finalmente, depois de alguns minutos que pareceram horas, ouvi um deles resmungar algo inaudível e se afastar. As luzes das lanternas começaram a se mover de volta em direção à casa, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Não ouvi os 3 voltando juntos. A sensação de ser observado voltou com força, como uma mão invisível apertando meu peito. Um deles havia ficado de vigia. Não sabia onde ele estava, mas podia senti-lo, quieto, atento, à espreita em algum lugar entre as árvores. Eu não me atrevia a fazer nenhum movimento brusco. Me encolhi ainda mais, tentando não chamar atenção, enquanto ouvia os outros 2 voltando para dentro da casa. As horas passaram de forma agonizante. Meu corpo começou a doer pelo desconforto da posição, e o frio da noite começou a penetrar em meus ossos. Eu tremia, mas não ousava mexer um músculo. A noite se arrastou. A escuridão parecia não ter fim, mas finalmente, pouco antes do amanhecer, ouvi um som que me fez estremecer. O ronco de um motor. Espiei cuidadosamente por entre as raízes e vi a silhueta de um jipe estacionado perto da casa. O vigia, com sua lanterna apagada, caminhou até o veículo.
Os outros 2 saíram da casa logo em seguida, carregando algo grande e pesado. Sacos plásticos, 3 deles. Eles colocaram os sacos na garupa do jipe com uma familiaridade assustadora, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes antes. Fiquei observando em silêncio, o coração batendo forte no peito. Àquela altura, o céu começava a clarear, anunciando o início da manhã. Eu sabia que não podia ficar mais tempo ali, mas também sabia que não podia sair do meu esconderijo até ter certeza de que estavam longe. Os 3 entraram no jipe e, em menos de 1 minuto, o veículo acelerou pela estrada de terra, desaparecendo entre as árvores. Só quando o som do motor desapareceu na distância e o silêncio voltou a envolver a floresta, eu me permiti soltar o ar que nem percebi que estava segurando. Meus músculos estavam rígidos e o pânico ainda apertava meu peito, mas eu sabia que aquela era a minha chance de sair dali. Quando o jipe finalmente desapareceu no horizonte, fiquei alguns minutos paralisado, ainda com medo de que algo pudesse surgir da escuridão. Não conseguia acreditar no que tinha presenciado. Meu corpo estava dolorido, cada músculo tenso, os ossos pesados de exaustão. Finalmente respirei fundo e, com muito cuidado, saí do meu esconderijo entre as raízes. As folhas secas e a lama grudavam nas minhas roupas, e a umidade da noite tinha deixado meu corpo tremendo de frio. Caminhei pela floresta com o máximo de silêncio que conseguia, os passos ainda hesitantes, atento a qualquer som. O amanhecer começava a atingir o céu com tons alaranjados, mas o peso do que vivi naquela noite permanecia sobre mim como uma sombra. Eu mal conseguia processar o que ouvira e vira. A frase bizarra, os sacos plásticos, as vozes na floresta. Tudo parecia parte de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A caminhada até minha casa foi longa, e a cada passo, minha mente repetia os acontecimentos como um filme. Não corte os dedos dela, fica ruim na panela. A frase não saía da minha cabeça. Quem eram aquelas pessoas? O que estava nos sacos? E por que aquela casa abandonada, pertencente a um famoso deputado, estava envolvida em algo tão macabro? Finalmente, cheguei em casa. Entrei sem fazer barulho. Tirei os sapatos enlameados e fui direto ao banheiro. A água quente no chuveiro fez com que a sujeira saísse da pele, mas não conseguiu levar embora a sensação de que eu ainda estava preso naquela floresta, escondido entre raízes, ouvindo passos se aproximando. Meu reflexo no espelho era de alguém que não reconhecia. Olheiras profundas, rosto pálido, olhos arregalados, como se eu ainda estivesse em estado de choque. Foi nesse momento que decidi ligar para meu cunhado, Yukio. Yukio era policial, trabalhava fazendo rondas pela cidade e sempre foi uma das poucas pessoas em quem confiei completamente. Sabia que ele acreditaria em mim, não porque a história fosse fácil de engolir, mas porque éramos família. Ele sabia que algo tão perturbador não teria me abalado desse jeito se não fosse real. Com as mãos ainda trêmulas, peguei o telefone e disquei seu número. Ele atendeu no segundo toque. "Takeo, tá tudo bem?" ele perguntou, e eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Não tá, Yukio. Eu ouvi coisas. Preciso que você vá até uma casa nas montanhas. Algo aconteceu lá. Eu não sei o que foi, mas você tem que ver com seus próprios olhos. Expliquei o que tinha ouvido e visto, cada detalhe. A princípio, sua resposta foi silenciosa, como se ele estivesse processando tudo. Quando terminei, houve uma pausa,
E então ele disse: "Vou lá agora. Se você está assim é porque aconteceu alguma coisa. Não se preocupa, eu te aviso o que encontrar." Mesmo sabendo que ele estava indo, o medo não me deixava em paz. Eu tentei descansar, mas a ansiedade tornava impossível fechar os olhos. Meus pensamentos ficavam voltando àquelas vozes, aos sacos plásticos e ao som das lanternas passando pela floresta. Cerca de 1 hora depois, Yukio me ligou de volta. "Takeo." Sua voz estava séria. "Eu tô na casa agora." Meu coração disparou. "E o que você encontrou?" "Tem algo muito estranho aqui." Ele fez uma pausa. "Tem uma cama de casal no meio de uma sala, toda suja, como se ninguém tivesse cuidado desse lugar há anos. E encontrei um bolo de cabelo loiro no chão. Parece cabelo de mulher pelo comprimento. Também tem manchas de sangue secas por todo o chão, mas não tem mais ninguém aqui." As palavras dele ecoaram na minha mente. Eu tinha presenciado algo muito bizarro, muito mais macabro do que podia imaginar. E agora, a casa, com aqueles restos, tornava tudo ainda mais real. "Takeo, acho que você estava certo em se preocupar. Quem quer que estivesse aqui não estava fazendo coisa boa." A realidade do que eu havia presenciado finalmente me atingiu com força. Eu mal sabia o que fazer a seguir, mas uma coisa era clara: aquilo não havia terminado. As semanas que se seguiram foram um borrão. E o que eu disse que uma equipe de peritos foi enviada à casa nas montanhas. Começaram a investigar a cena, coletar DNA, examinar os vestígios. Parecia que logo eu teria respostas, mas de repente tudo parou. A investigação se tornou confidencial. Meu cunhado não podia mais me contar nada, nem mesmo sugerir o que haviam descoberto. O caso desapareceu sem notícia, sem rumores. Era como se nunca tivesse acontecido. A única coisa que restou foi o silêncio. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais falei sobre o que vi naquela noite, até agora. Eu sei que muitos não vão acreditar em mim, e entendo. Talvez, se eu estivesse no lugar de vocês, também duvidasse. Mas eu precisava contar. Porque eu sei o que vi, e agora vocês sabem também. Olá, meu nome é Antônio, e estou aqui para compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi recentemente. Sou um homem de 62 anos que sempre encontrou conforto na solidão das florestas e no prazer de pescar à noite. No entanto, uma viagem à floresta onde costumo pescar se transformou em um pesadelo absoluto. O que era para ser uma noite tranquila de pesca perto de uma velha casa abandonada virou um cenário de horror indescritível. Era uma noite de junho, abafada e chuvosa, quando decidi acampar na floresta que conheço bem. O céu estava coberto por nuvens densas e pesadas, que pareciam ameaçar desabar a qualquer momento. O cheiro da terra molhada era intenso, misturado ao aroma fresco da vegetação que se tornava cada vez mais densa e úmida com a chuva constante. A chuva, com seu som ritmado e persistente, batia contra as folhas das árvores, criando uma sinfonia natural que, paradoxalmente, oferecia uma sensação de calma. Ao montar o acampamento perto da margem do rio, onde a pesca sempre foi produtiva, o ambiente parecia familiar e reconfortante. O ranger do meu equipamento enquanto montava a barraca era o único som audível além da chuva. A área ao redor estava cheia de arbustos e árvores altas que se curvavam sob o peso da chuva. O rio, escuro e turvo, refletia apenas os lampejos das sombras lançadas pelas árvores. Perto do local onde costumo acampar,
Há uma casa abandonada que sempre me causou desconforto. A casa, com sua estrutura de madeira envelhecida e desmoronada, parecia um espectro do passado, com janelas quebradas e portas soltas, balançando com o vento. O telhado de sapé, em grande parte deteriorado, parecia prestes a desabar a qualquer momento. Havia algo naquelas paredes desgastadas que sempre me fez sentir um desconforto inexplicável, como se a própria casa estivesse escondendo segredos sombrios. Enquanto a chuva caía incessantemente e o som do rio corria ao fundo, a curiosidade me levou a dar uma olhada mais de perto na casa. As gotas de água escorriam pelas paredes da casa e o som delas batendo no chão se misturava ao barulho da chuva. A cada passo em direção à casa, o chão enlameado grudava em minhas botas, criando um som molhado e desagradável. Ao entrar na casa, a sensação de umidade e decomposição era quase palpável. O ar estava pesado, carregado com o cheiro forte de madeira apodrecida e mofo, e um odor de ferro que parecia indicar algo mais sinistro. A luz fraca da minha lanterna revelava um interior devastado. O chão estava coberto por uma camada de detritos e sujeira, e as paredes estavam manchadas e descascadas. Teias de aranha pendiam dos cantos, e o som dos meus passos ecoava de forma sinistra pelos corredores vazios. A casa parecia mais uma caverna de pesadelos do que um lar abandonado. O interior era um labirinto de escuridão e podridão. As tábuas do piso estalavam a cada passo, como se estivessem protestando contra a minha presença. O cheiro de mofo e decomposição estava intensificado pela umidade da chuva, criando uma atmosfera sufocante e opressiva. Enquanto eu avançava pelo corredor principal, a luz da minha lanterna lançava sombras distorcidas nas paredes, criando formas que pareciam se mover com a própria vontade. A cada passo, o som dos meus pés afundando na sujeira e o estalo das tábuas envelhecidas criavam um ambiente de tensão crescente. O silêncio, interrompido apenas pelos sons da chuva e pelo ocasional estalo das madeiras, parecia carregar um peso de expectativa sinistra. No primeiro cômodo que explorei, encontrei uma sala de estar desmantelada, com móveis cobertos por uma espessa camada de poeira. A luz da lanterna iluminou uma mesa quebrada, onde o tampo estava cheio de arranhões e manchas escuras, possivelmente sangue seco. As cadeiras estavam viradas e uma velha poltrona, rasgada e imunda, estava no canto, como se estivesse esperando para testemunhar algo horrível. Na parede oposta, percebi uma estante repleta de livros e objetos empoeirados. No entanto, a presença de um livro aberto, com páginas rasgadas e manchadas, me chamou a atenção. As páginas estavam preenchidas com notas manuscritas, algumas em tinta vermelha, que pareciam descrever métodos de tortura e rituais macabros. O simples ato de folhear aquelas páginas fez meu estômago se revirar e o medo tomar conta de mim. À medida que continuei explorando, os sinais de violência se tornaram cada vez mais evidentes. Em um canto escuro, encontrei um saco plástico, parcialmente escondido sob um monte de detritos. Quando o abri, o que encontrei dentro era ainda mais perturbador. Documentos rasgados, fotos de pessoas desconhecidas e um par de botas ensanguentadas. A visão dessas botas, cobertas com manchas secas de sangue, me fez sentir um calafrio percorrer minha espinha. A presença de objetos pessoais, misturados com evidências de violência, era um sinal claro de que algo terrível havia acontecido ali.
O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som ocasional de gotículas de água caindo do teto deteriorado. À medida que adentrei ainda mais na casa, o ar ficou progressivamente mais frio e pesado, e o cheiro de decomposição parecia ter se intensificado. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável, e o medo de encontrar algo ou alguém me fez acelerar meus passos. O silêncio foi abruptamente interrompido por um som vindo do andar de cima. Era um som arrastado, irregular, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade, arrastando os pés pesadamente. A combinação de medo e curiosidade me levou a subir as escadas rangentes, cada degrau emitindo um som alto e agudo que parecia ecoar pelos corredores vazios. Ao alcançar o último degrau, a escuridão era quase total. A luz da lanterna mal iluminava o caminho, revelando uma sombra sinistra na parede do final do corredor. O som que eu havia ouvido estava agora mais próximo, mais intenso. O coração batia forte no peito, e eu sentia a adrenalina correr pelas minhas veias, enquanto o medo se intensificava a cada passo que dava em direção ao som. Ao entrar no último cômodo do andar superior, o que vi fez meu coração parar por um momento. A visão era horrenda e de uma brutalidade que eu nunca havia imaginado encontrar. O quarto estava iluminado apenas pela fraca luz da lanterna, que lançava sombras distorcidas e sinistras sobre as paredes manchadas e cobertas de mofo. No centro do quarto, havia uma cadeira de madeira antiga com correias de couro escuras amarradas ao encosto e aos braços. As correias estavam visivelmente desgastadas e manchadas com uma substância escura e pegajosa. O cheiro de ferro e decomposição estava intenso, misturado ao aroma acre do suor e da dor. O chão ao redor da cadeira estava salpicado com manchas secas de sangue e restos de um líquido viscoso que parecia ter vazado de algum lugar. Havia também marcas de arranhões e manchas de sangue fresco na parede, como se alguém tivesse tentado desesperadamente se agarrar a algo enquanto era atacado. Perto da cadeira, encontrei uma mesa pequena com ferramentas improvisadas e objetos que indicavam tortura. Havia um ferro de passar roupas com a parte metálica coberta de sangue seco, uma corda grossa e um conjunto de pregos enferrujados, dispostos de maneira inquietante. Cada item na mesa parecia carregar uma história de dor e sofrimento, e o simples ato de encará-los fazia meu estômago revirar. Enquanto examinava o quarto, a sensação de ser observado voltou com força. O som de passos arrastados aumentou e eu pude ouvir o som de uma respiração pesada e irregular. A respiração era entrecortada, como se alguém estivesse lutando para respirar, e o som se aproximava rapidamente. A sensação de uma presença ameaçadora se tornou quase palpável, e a atmosfera do quarto estava carregada de um medo opressivo. A lanterna piscou, lançando flashes de luz instáveis que revelavam partes do cômodo em momentos aleatórios. No escuro, percebi uma sombra se movendo lentamente, acompanhada de um murmúrio baixo e agonizante. A respiração pesada e arrastada vinha de uma direção indefinida e o som parecia estar cada vez mais próximo, como se alguém estivesse se aproximando em passos lentos e dolorosos. Finalmente, ao iluminar um canto escuro com a lanterna, a visão que encontrei fez meu sangue congelar. Havia um homem amarrado e inconsciente, caído no chão com as mãos e pés atados. Sua roupa estava rasgada e suja, e seu corpo estava coberto de hematomas e feridas. A expressão em seu rosto, mesmo inconsciente,
era de dor extrema e desespero. A respiração dele era irregular e havia uma profundidade de sofrimento em cada suspiro. A visão do homem ferido era um lembrete brutal do horror que estava acontecendo ali. O ar estava carregado com um silêncio opressivo e o som da chuva batendo nas janelas parecia agora um contraste estranho com a violência interna da casa. A sensação de impotência era avassaladora e eu sabia que precisava sair rapidamente, mas o medo e a repulsa quase me paralisaram. Com o coração batendo descontroladamente e a adrenalina pulsando, corri para fora do quarto, descendo as escadas o mais rápido possível. O som dos meus passos pesados misturava-se com o ruído da chuva e o estalo das tábuas, criando uma cacofonia que parecia ecoar pelo interior da casa. Peguei apenas o essencial, deixando para trás o que não poderia levar. O medo de encontrar os responsáveis pela violência me fez acelerar ainda mais, e o desejo de escapar da casa se tornou uma necessidade desesperada. Desci as escadas com a sensação de que o tempo estava se arrastando em uma eternidade de terror. Cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio da casa, misturado com o som da chuva que caía incessantemente lá fora. O ar estava carregado com uma mistura nauseante de sangue, mofo e um cheiro ácido de metal que parecia me sufocar a cada respiração. Quando finalmente alcancei a porta da frente, a chuva que caía com mais intensidade parecia criar uma cortina de água que dificultava a visão. A escuridão ao redor da casa era quase total, e o som da chuva batendo no telhado e no chão enlameado era ensurdecedor. A luz da minha lanterna, balançando enquanto eu corria, projetava sombras dançantes nas paredes externas, criando uma atmosfera de desorientação e pânico. Ao sair da casa, percebi que o ambiente ao redor estava estranho. O terreno estava mais enlameado do que o habitual, e o rio, geralmente tranquilo, parecia estar agitado e turbulento. O vento cortante e a chuva torrencial dificultavam minha visão, tornando cada passo incerto e instável. A vegetação ao redor estava saturada, e as árvores balançavam violentamente, suas folhas sendo arrancadas e lançadas pelo vento. A sensação de estar sendo seguido aumentou, e eu não conseguia distinguir se era o medo ou uma presença real. Quando me aproximei do acampamento, algo me fez parar bruscamente. O local estava desarrumado e parecia ter sido vasculhado. A barraca estava rasgada e parcialmente destruída, e os itens pessoais que eu havia deixado estavam espalhados e cobertos de lama. A visão daquele caos me fez sentir um desespero ainda maior. Quem quer que estivesse atrás de toda essa violência estava claramente se movendo, e a sensação de que eu estava em perigo iminente era palpável. Com a adrenalina ainda correndo por minhas veias, procurei desesperadamente por um lugar seguro. A cada ruído, o estalo de galhos quebrando, o som de algo arrastando na lama, meu coração disparava. A sensação de estar sendo observado se intensificava com cada passo, e o medo de que algo ou alguém estivesse próximo se tornava insuportável. Foi então que, de repente, ouvi um grito abafado vindo da direção da casa. A gritaria era desesperada e cheia de dor, e parecia ter sido feita por alguém que estava sendo torturado. O som me paralisou por um momento, e a realização de que a situação poderia estar se agravando me fez sentir um pânico profundo. A combinação do som horrendo com a escuridão e a chuva criava um cenário que parecia saído de um pesadelo.
Senti uma pressão crescente para tomar uma decisão rápida. Eu precisava escapar do local, mas a sensação de que algo estava por trás de mim, acompanhando cada movimento, tornava a fuga um desafio. A chuva estava agora caindo em torrentes, e o vento fazia com que a visibilidade fosse quase nula. A vegetação espessa e o terreno enlameado tornavam cada passo ainda mais difícil e perigoso. Com o coração acelerado e a mente cheia de pânico, decidi deixar tudo para trás e correr para a estrada principal. A sensação de estar sendo perseguido era constante, e a sensação de desamparo era quase insuportável. Cada barulho, cada sombra, parecia indicar que eu estava sendo seguido, e a fuga se tornou uma corrida desesperada pela sobrevivência. A corrida pela estrada principal era uma mistura de desespero e alívio. A chuva torrencial transformou o chão em um lamaçal traiçoeiro, dificultando minha progressão. Cada passo era uma luta contra a gravidade e a força do terreno, com meus pés frequentemente escorregando na lama. O vento cortante parecia atravessar minhas roupas e penetrar até os ossos, enquanto a chuva caía em cortinas implacáveis. A escuridão da noite era total, e a luz fraca da lanterna mal iluminava o caminho à minha frente. As sombras das árvores e dos arbustos ao redor se moviam de maneira ameaçadora, moldadas pela luz intermitente da lanterna. A sensação de estar sendo observado continuava a crescer, intensificada pela ausência de outros sinais de vida. O som da chuva era quase ensurdecedor, misturando-se com o som do meu próprio ofegar e dos galhos quebrando sob meus pés. Enquanto eu corria, meus pensamentos eram um turbilhão de medo e pânico. De repente, ouvi o som de algo se movendo rápido e pesado atrás de mim, como se alguém estivesse se aproximando com passos largos e decididos. O barulho foi suficiente para fazer meu coração acelerar ainda mais. A sensação de que algo maligno estava me seguindo era palpável, e a ideia de ser capturado parecia uma possibilidade iminente. O terreno à minha frente estava repleto de poças de água e detritos, e eu tive que desviar de árvores caídas e rochas escorregadias. O esforço para manter o equilíbrio e continuar correndo se tornava cada vez mais extenuante. O som dos passos atrás de mim parecia estar ficando mais próximo, e a desesperada necessidade de escapar me fez correr ainda mais rápido, ignorando a dor e o cansaço. Quando finalmente consegui alcançar uma pequena clareira ao lado da estrada, fui recebido por um cenário perturbador. No meio da clareira havia um grupo de figuras encapuzadas, suas silhuetas indistintas na escuridão. Elas estavam reunidas em torno de uma fogueira pequena e instável, com uma mesa improvisada ao lado, cheia de objetos de aparência macabra. A luz da fogueira lançava uma luz fraca sobre o ambiente, revelando a presença de ferramentas de tortura e outros instrumentos perturbadores. A visão das figuras encapuzadas em torno da fogueira fez meu sangue gelar. Seus movimentos eram metódicos e inquietantes, e a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. O som baixo e monotônico de suas vozes murmurando em um tom ritualístico era quase hipnótico, e o cheiro de fumaça misturado com a umidade da floresta criava um ambiente opressivo. Ao me aproximar com cautela, a luz da fogueira revelou uma visão ainda mais perturbadora. Em uma parte da clareira, pendurado em uma estrutura improvisada, estava o corpo de uma pessoa inconsciente, amarrado,
e ferido. O corpo estava coberto de hematomas e feridas, e havia marcas de queimaduras visíveis em sua pele. O espetáculo era grotesco e desolador, e a visão do sofrimento daquela pessoa foi um golpe duro no meu coração. A sensação de estar completamente vulnerável e sem controle era esmagadora. Eu sabia que precisava escapar da situação rapidamente, mas o medo e a incerteza sobre o que fazer em seguida me paralisavam. As figuras ao redor da fogueira continuavam a murmurar e a realizar seus rituais, alheias à minha presença. Com a adrenalina ainda bombeando e o medo se transformando em uma força quase tangível, decidi me esconder entre os arbustos próximos, aguardando o momento certo para agir. Meu coração batia forte e minha respiração era entrecortada, e eu tentava me manter tão silencioso quanto possível. A sensação de estar à mercê de algo desconhecido e brutal era quase insuportável. Enquanto observava, o tempo parecia se arrastar, e cada som e movimento ao meu redor se tornavam uma fonte de terror crescente. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar e, ao mesmo tempo, garantir minha segurança e sobreviver àquela noite horrenda. Com o medo a um nível insuportável e o desejo de escapar se tornando uma necessidade primordial, decidi que não havia mais tempo para hesitar. Aproveitei uma brecha na escuridão e, com o coração batendo descontroladamente, corri em direção à estrada principal, desviando dos obstáculos e mantendo o foco apenas no objetivo de escapar. A chuva continuava a cair pesadamente, mas a estrada estava mais clara em comparação com a clareira escura. Em poucos minutos, avistei as luzes de um carro se aproximando e, com um gesto desesperado, acenei freneticamente. O motorista parou e, ao ver meu estado, imediatamente me ajudou a entrar no veículo. Enquanto dirigíamos para longe da floresta, olhei pela janela, vendo a casa e a clareira se afastando na escuridão. A sensação de alívio ao saber que estava a salvo era profunda, embora a memória da violência e do horror que testemunhei permaneceria comigo. Cheguei a uma delegacia de polícia na cidade próxima e, após relatar o que vi, a área foi imediatamente investigada. No entanto, a casa estava vazia, sem sinais de qualquer atividade recente. O pesadelo parecia ter se dissolvido na escuridão, mas a experiência traumatizante marcou para sempre a minha vida. Nunca mais voltei àquela floresta, e a noite de terror se tornou um capítulo sombrio e inescapável da minha memória.